Ô Luiz, por que você e Paulo Bittencourt resolveram montar essa retrospectiva do Bandeira? Porque Bandeira é um artista da maior importância, provavelmente o maior dos artistas informais, e também para marcar esse evento que são os 10 anos da morte desse artista muito importante, né? Essa exposição é dedicada a Luiz Barca de Holanda, cuja paixão pela arte, visão de colecionador e gentil tolerância com diferenças ajudou na trajetória de inúmeros artistas e foi fundamental na criação desse nosso ainda frágil circuito das artes plásticas. Foi havendo assim uma aproximação espontânea entre pessoas que tinham mais ou menos a mesma visão de arte, né? E essa visão de arte não se coadunava com a visão do mercado. E a Galeria do Luiz surge nesse momento. Então é um momento estratégico para a gente. No momento, acho que um dos espaços que se abriram mesmo para uma produção que já estava rolando assim, desde o final dos anos 60. Né? Mais do que uma esperança, uma constatação que talvez o cenário brasileiro estivesse mudando. E isso, se você pensasse alguns anos antes, era absolutamente, no mínimo, improvável, né? Assim, mas impossível mesmo de acontecer. Você se sente feliz, né, de ter uma acolhida, porque, pô, em muitos momentos da vida, você, pô, sei lá, você está sozinho com o que você está fazendo. E esse movimento dele, muito atento de acompanhar o que estava surgindo. E aí já expunha, quer dizer, e eram artistas que estavam começando e que lidavam, né, com as questões também que estavam começando a construir um universo contemporâneo através dos filmes Super 8, né, Vergara, através das fotos, das sequências fotográficas, tinha um crivo ali de qualidade que ele ia, né, com uma agudeza impressionante, muita perspicácia. E foi nesse contexto que o Luiz e o Paulinho chegaram e me convidaram para a galeria que eles tinham acabado de fazer, que não era exatamente uma galeria, era talvez uma casa do Luiz, em que ele gostava de ter obras nesta casa. Existia digamos assim, um elemento pessoal que não era ainda uma vontade de galeria, mas uma vontade de aglutinar pessoas para conversar sobre arte, que era do interesse de todo mundo. Nessas tardes em que se conversava sobre arte, o Luiz colecionava e gostava de... Não colecionava, gostava de ter ao lado algumas pinturas. Eu faço uma diferença entre essa vontade supérflua de ser colecionador e uma vontade legítima de estar ao lado da arte. Eu acho que o Luiz era dessa segunda turma. E acho que a nossa briga nos primeiros metade dos anos 70 foi essa de conquistar um espaço, né? Conquistamos o espaço do MAN e tivemos a sorte de encontrar o Luiz. Que pela primeira vez uma galeria se comprometia com uma obra de arte de tal maneira que vestia a camisa do trabalho. E eu acho muito interessante porque a gente dizia, grosso modo, que era meio tipo Robin Hood, né? Roubava dos ricos para dar para os pobres. Ou seja, vendia século XIX para sustentar lá aquele bando de marginal, né? Mas para nós foi muito importante porque nos permitiu que eles tivessem capital suficiente para, com esse dinheiro, desdobrar, fazer. E esse projeto desdobrado foi ganhando dimensão, né? De sair de uma localização doméstica, na casa do Jardim Botânico, para a Galeria da Rua das Palmeiras. Quando eles foram para Botafogo,
a galeria tomou uma escala diferente, né? A galeria assumiu realmente um papel de galeria. As reuniões continuavam lá, as pessoas continuavam a se reunir, eu acho que até com mais frequência, e a partir daí as exposições foram realmente exposições no sentido de fazer uma exposição. Então aí começa uma exposição do Cildo, uma do Zílio, foram várias exposições que eles fizeram ali. Então, a primeira assim, individual foi Luiz Buarque de Holanda e Paulo Bittencourt, em 75. O louco é que aquela exposição, o Luiz sabia disso. Não tinha chance de vender porra nenhuma. Então você tem que respeitar a galeria que, porra, partilha, senão uma porra louquice. Né? Pessoas assim como ele, né? Quer dizer, excelentes colecionadores e conversadores sobre arte, né? Eles conseguiram dinamizar, num momento ainda difícil, né, para o Brasil, no início dos anos 70, toda uma capacidade, né, renovadora da linguagem. Então, através desse movimento renovador da linguagem, né, ele como colecionador, como dono de galeria, eu acho que ele conseguiu dar a ver muita coisa de ruptura, de renovação, de posicionamento político, que era muito importante, né? Então, acho que é nesse universo é que surge isso numa galeria que é comercial. Então, esse aqui é parar também com determinados estigmas. Uma galeria comercial que fez um trabalho institucional. Não, a galeria não era nada convencional. Só o fato dela existir e ter aquela programação não era convencional. Era uma coisa à parte. Então tinha esse negócio, tá entendendo? Tinha uma certa repercussão, tinha uma coisa no ar, né, que era distinto. Aquele olhar apurado que ele tinha de expor todos aqueles artistas que não vendia, ele também teve a possibilidade de formar coleções muito incipientes, em que hoje as pessoas estão muito felizes com aquilo que o Luiz diz. Isso é muito bom, a partir de Leja, de Hélio, de Colares, imagina, consumir Raimundo Colares. Um contrassenso. Então ele tinha todas as ligas, todos os meta-esquemas do Hélio, ele tinha... Tudo isso já existia. O que ele comprou depois que eu entrei na vida dele foi Tunga, Vergara, Valtércio, Cildo, claro. Agora a grande mãe artística dele, e mãe em vários sentidos, inclusive, foi a Lígia. Isso não tem a menor dúvida. A gente estava no ônibus e passou perto ali da Rua Iangá. E tinha uma coisa que era meio antiquário, meio brechó, uma coisa assim. E ele viu as formas assim, geométricas, enfim, assim, novas. Ele falou, vou parar, vou descer. Aí desceu e foi comprar, e era baratíssimo, e era uma Lígia Clark. E não tinha os traços da Lígia. Aquela obra é uma obra do comecinho da Lígia. E então ele ficava olhando assim, ele acertava. Era uma sensibilidade nata, porque ele não parava à toa, sem saber o que ele estava comprando. E eu acho que todo colecionador, quando é um colecionador extrapolando um pouco a ideia de colecionismo, ele tenta fazer digamos, uma versão do mundo própria. E eu acho que o Luiz conseguiu isso, pela seleção de obras que ele conseguiu reunir a vida inteira. Passando em revista os 30 e tantos anos de convivência, encontro na memória, com alegria e saudades, um amigo de todas as horas, querido parceiro na construção do meu trabalho. É verdade.